Vamos para mais um vídeo, para mais uma pergunta. A pergunta que eu tenho aqui é do Felipe. Felipe está perguntando assim: para mesclar os papéis, colocar o branco na frente e o rosa atrás. Você conhece alguma máquina que faz isso? Como misturar de forma prática e rápida as 3 vias do bloco ou do talão de pedido? Existe alguma máquina para fazer isso? Felipe, existe máquina para fazer isso sim, tá? Existe, mas são máquinas grandes. Para um volume que a gente tem de gráfica rápida, não justifica você ter um equipamento desse tamanho, um equipamento grande, que são as alceadeiras, tá bom? A forma mais prática de você fazer é você alcear manualmente. Isso parece que é demorado, parece que é complicado, mas não é. É rápido, tá bom? Você pega, você vai imprimir as 3 vias do seu talão. Você vai preparar um único arquivo. Com esse mesmo arquivo, você vai imprimir as 3 vias. A primeira via é branca, a segunda via, a cor que você combinou com o cliente, a terceira via, a cor que você combinou com o cliente. Primeira, segunda e terceira. É interessante também a gente estar falando disso de acabamento, porque geralmente as pessoas que vendem blocos, os vendedores, estão muito interessados em fazer a venda e geralmente o pedido ele vem faltando informação para você fazer a produção do material. Então o pedido vai para a produção e na grande maioria das vezes quem está na produção precisa pegar aquele pedido, a ordem de serviço, voltar lá para o vendedor e perguntar para ele a respeito de alguma informação que ficou faltando no pedido. Isso é mais comum do que você imagina, isso é bem comum. Então, se o vendedor não está, se ele saiu, se passou mal, se não veio trabalhar, se aconteceu qualquer coisa, se a gente não consegue falar com ele, a gente não consegue produzir o talão. E ter que ligar para o cliente é horrível, né? Você já combinou tudo com o cliente, imagina. A sua via é picotada... só a segunda via, só a terceira via, são as 3 vias, são só a segunda e a terceira via, a pessoa não sabe, não tem as informações básicas para produzir o talão. Então, informações básicas para produzir o talão, e eu vou chegar lá no alceamento, tá bom? Primeiro, você precisa saber o papel. Qual é o papel que vai ser impresso? Vou imprimir no Superbond, no offset, no autocopiativo, beleza, definiu o papel. Papel, formato, número de vias, jogos e vias. Por exemplo, 50 por 3 vias. A gente entende que são 3 jogos com 50 folhas. Então, essa é a nomenclatura que se usa: 50 por 3 vias, 50 por 2 vias, 100 por 2 vias, tá bom? 100 por 2 vias significa que o talão vai ter 200 folhas, 100 da primeira e 100 da segunda. São 2 jogos de 100 folhas, de cada via. Então, 50 por 3 vias, você vai ter ali 3 joguinhos com 50 folhas de cada via. Então, 50 por 3 vias, a gente já sabe que são 50, 50 e 50. Primeira via, vamos lá para as informações. Primeira via, picote na cabeça e no canhoto. Você precisa dizer aonde está o picote ou aonde está a serrilha. Você precisa dizer também, primeira via, branca, picote na cabeça e no canhoto, tá bom? Segunda via, rosa ou azul, a cor que você quiser, picote na cabeça. Terceira via, sem picote, significa que ela vai ficar fixa no talão. E aí você faz o complemento no final. Você pode colocar lá, cola na cabeça mais grampo. Beleza? Aí você colocou então o formato, tipo de papel, o número de jogos de vias e o acabamento certinho, que era ali o picote ou a serrilha nas vias que você quer inserir. Então você precisa dessa sequência de informações para você passar para a produção e aí para a produção poder produzir realmente esse material. Você vai imprimir, você vai fazer a sua montagem. Vamos supor que você queira fazer 10 blocos, 50 por 3 vias, tá bom? 10 blocos, 50 por 3 vias. Falando em 10 blocos aqui, porque a quantidade de talão precisa estar na OC, também na OS, né, na ordem de serviço. Você precisa colocar na ordem de serviço também a numeração. Isso é muito importante. Qual é a numeração? Está fechando o trabalho com o cliente, uma coisa que não pode faltar também é a numeração. Minha numeração é a partir do 001. Tá bom, se você tem 10 blocos, a numeração dos seus blocos ou dos seus talões vai ser de 01 a 500. Tá? Isso significa que você vai ter ali 10 talõezinhos.
Primeiro talão de 1 a 50, segundo de 51 a 100, terceiro de 101 a 150, quarto 151 a 200 e assim vai de 50 em 50. Você vai preparar o seu arquivo numerado, fez a numeração lá mesclada lá no CorelDRAW, beleza? E aí você vai pegar o mesmo arquivo, você vai imprimir ele no branco, imprimiu tudo ali, do 1 ao 500, tá? Não esquenta a cabeça. Eu estou considerando aqui que você está trabalhando com um numerador, só que é um talãozão grande ali no tamanho A4. Se você fosse trabalhar com A5, você colocaria 2 numeradores, você não imprimisse 500 folhas, você imprimir só 250 porque são 2 por folha. Tá? Então você imprimiu o talão todo, a numeração toda no branco, pegou o mesmo arquivo, repetiu o mesmo arquivo na sua segunda via de cor, azul, rosa, qualquer cor, e a terceira via você repetiu do mesmo jeito. Você vai colocar os 3, um do lado do outro, numa mesa, numa bancada, e você vai vir alceando. Pum, 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 pegou, virou, tá? Você vai vir alceando, virou para o lado. Vai vir alceando, virou. Quando der 50, antes de mais nada, você vai colocar o craft, que é a guarda. Quando você terminar 50 e virou 50, você bota 2 folhas de craft ou qualquer uma outra folha que você vai usar para fazer a base. E aí você vai alceando. Vai devagar, tá? 1, 2, 3, virou. 1, 2, 3, virou. 1, 2, 3, virou. Quem tem prática vai alcear com as 2 mãos ao mesmo tempo e vai virar, tá bom? Então, quem não tem prática, uma de cada vez. De 50 em 50, bota 2 folhas, no final bota uma folha só. E aí, eu estou falando isso para você aqui do alceamento, mas é claro que antes do alceamento, você precisa ver o acabamento do material, tá bom? Por exemplo, falei aqui do alceamento, não falei antes da serrilha, porque antes você precisa serrilhar o material. Se a primeira via tem serrilha só na cabeça, ou picote só na cabeça, não tem no canhoto, se você na segunda via você tem a serrilha igual, você bota na sequência para serrilhar. Depois de serrilhado é que você vai fazer o alceamento, que provavelmente vai ter alguma via aí que não tem serrilha, tá? A serrilha se faz antes do alceamento, para deixar bem claro aqui. Depois do alceamento, o material está pronto, você vai separar por bloco, você vai dar uma prensada nele, ou na prensa ou na própria guilhotina, vai refilar a cabeça, vai dar uma raspinha na cabeça para ir para a cola, aí depois você vai destacar os talões, vai fazer o grampo, no final você vai fazer a limpeza nos 3 lados que está faltando ali. Tá bom? E aí responder uma pergunta aqui rápida, acabei me estendendo bastante. Felipe, espero que tenha se esclarecido para você e te ajudado de alguma forma. Dá para fazer manualmente isso tranquilamente, tá bom? É assim que se faz. Até as gráficas que têm volume fazem dessa forma, tá? Porque as alceadeiras são máquinas muito grandes. Precisa ter muito volume para você ter uma alceadeira ali. Então, não justifica. Você vai fazer 10, 20, 30 bloquinhos, 100 talões, você alceia isso rápido, tá? Fica aí comigo. Até a próxima pergunta e o próximo vídeo. Tchau!